Pegada de surpresa, né? Pastor Júlio, depois a gente conversa. É verdade. Desde o encontro para cá, Deus tem feito grandes coisas assim na nossa vida, entre eu e Ele. Apesar de algumas lutas ter se levantado, assim, não com nós dois, mas no seio assim, da minha família, devido a uma irmã que eu tenho, que tem problemas mentais, e eu, no grupo, passei para os irmãos há um mês atrás que essa irmã se jogou no rio. Foi uma luta que a gente passamos, mas o Deus deu livramento. Mas semana passada, e mais uma vez, foi uma semana bem difícil para a gente, assim, para a minha família inteira, assim, dos meus irmãos. São coisas assim que é uma luta que a gente já tem há muitos anos, que luta desde a nossa infância com esses tipos de problemas, né, na nossa família, que sonda. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para nos dar vitória. E o que eu posso deixar para os irmãos assim hoje é que Deus é Deus do impossível. E nessa semana, quando a gente estava passando por essa situação, não só eu, mas os meus irmãos também, que são cristãos, que conhecem também a palavra do Senhor, nós se reunimos na minha casa e ali nós se prostramos no chão e pedimos ao Senhor que o Senhor nos desse livramento dessa situação, porque é algo assim que lá na nossa infância, lá, o meu pai profetizava sobre a vida dos filhos, que ele ia pôr cada um dos seus filhos no hospício, né? Ele bebia muito, ele foi uma pessoa bem ruim para nós. Assim, coisas assim muito ruins nós passamos na mão do meu pai. E só quando a gente conhece Deus é que a gente sabe que não era meu pai, né? Mas era o inimigo que usava ele ali. E ele sentava, né, no chão, no quintal da casa de minha mãe, e ali ele botava a perna para a gente não passar. Se a gente passava, ele fazia a gente tropeçar, e ele ia profetizando coisas ruins sobre as nossas vidas, né? E hoje, e depois de muitos anos, isso começou a assolar a minha família. Dos 8 filhos que a minha mãe tinha, 3, né, foram alcançados. Eu, há 2 anos, enterrei um irmão que eu também cuidava, porque também era doente mental. Há 10 anos atrás, nós perdemos a minha irmã mais velha, que teve depressão muito profunda. De repente, também nós perdemos ela. Mas essa nossa irmã, agora nós declaramos que não vamos perder ela mais. Né? Nós se unimos, nós choramos muito. Foi algo que uniu os irmãos, que também estavam assim, todos somos cristãos, mas cada um nas suas casas. E isso trouxe os irmãos a se unir, né, os 5 restantes dos irmãos que tem. E nós começamos a pedir a Deus que o Senhor nos desse livramento dessa situação, porque quinta, sexta, sábado, domingo, foi uma luta. Eu fui buscar a minha irmã com a minha sobrinha nua na rua. E assim, uma coisa muito triste. Hoje, assim, eu estou aqui, eu estou alegre, mas lá no fundinho uma tristeza carregando devido a minha irmã que está internada lá na URCA, no hospital chamado Pinel. O nome já é esse, né? E isso nos traz uma tristeza, porque minha irmã está lá naquele lugar. Mas nós estamos declarando que seja a última vez que a minha irmã pisou naquela terra. E ali, Deus, né, através do nosso clamor, nos deu uma resposta. E Ele nos deu Daniel. Quando Daniel orava, começou a clamar ao Senhor, se levantou a orar
pela causa dos seus irmãos, né? E começou a perguntar para Deus, conversou com Deus e disse que a sua terra estava sendo assolada, que lá na profecia de Jeremias, Deus tinha dado um decreto de tanto tempo que aquele povo ia ficar naquele sofrimento, e esse tempo já estava sendo vencido. E ele começou a falar com Deus e pedir perdão pelos pecados dos seus irmãos, se expôs, né, em buscar ao Senhor ali em oração. E o Senhor mandou o anjo Miguel falar com Daniel e dar uma resposta para ele, dizendo que o fim estava chegando, que ele mandaria o Messias, que é o nosso Senhor Jesus, que sofreu na cruz, né, que ali morreu por mim, por você. Né? Então ali nós entendemos que o Senhor estava falando conosco, porque a gente começamos a falar a mesma coisa para o Senhor, Pai. Nós não aceitamos, porque esse pecado não é nosso. E a tua palavra diz que os filhos não levarão os pecados dos pais, nem os pais dos filhos. E você tem que fazer menção da palavra do Senhor, porque quando você entende o que Deus tem na sua vida, quando você entende de cada palavra que está escrito nessa palavra, você não é enganado. E ali o inimigo queria nos confundir, levantou até minha irmã ficou de uma maneira assim, tentou confundir não só a mim, mas os meus irmãos. Ela começou ali a falar na boca dela ali, lá no nosso passado, começou a falar coisas que o meu pai falava pra gente, e ali a gente começou uma hora nos conversarmos um com o outro e falar, lembra que o papai falava isso, né? E todo mundo trazendo aquilo pro coração pro dia de hoje, mas uma hora nós se levantamos, não, nós não vamos deixar o inimigo nos assolar, porque nós vamos contra ele, né? Então ali nós nos levantamos e não deixamos aquela situação. E ali, para a glória de Deus, nós ficamos 4 dias rodando com a minha irmã nessa cidade, tentando uma solução para a minha irmã nos médicos. E nada de conseguir uma internação para a minha irmã. E naquele domingo a qual a gente choramos, clamamos ali ao Senhor, uma porta se abriu para que ela estivesse lá sendo tratada. Mas também declaramos que é a última vez que a minha irmã foi para aquela terra. E assim que você possa tomar essa palavra para você, que você possa botar isso no seu coração, né? E que você possa declarar a vitória de Deus sobre a sua vida. E na vida minha, do meu esposo, tem sido algo assim diferente. Hoje nós estávamos falando que é muito gostoso quando chega o dia do encontro, chega o dia de se reunir com o grupo amarelo. Tem sido uma bênção sobre as nossas vidas. Deus colocou pessoas maravilhosas conosco e nós nos sentimos fortes. É muito bom não faltar, é bom estar lá. Deus tem tratado eu e ele por coisas também que nós passamos juntos, que hoje não dá para falar tudo, mas nós passamos algumas situações, até mesmo de querermos nos separar, passamos problemas com os nossos filhos. E hoje nós nos sentimos fortes, nós nos sentimos diferentes, nós sentimos uma alegria que há muito tempo, há muitos anos a gente não sentia. Né? O meu esposo andava uma pessoa que ia para o trabalho, voltava, sentava no sofá e só via a televisão e dali ele não saía para nada. Né? Era uma tristeza, um desânimo, mas hoje Deus tem mudado esse quadro na nossa vida. Mais uma vez eu estou saindo da minha casa com o meu esposo do lado para a casa do Senhor, porque eu fiquei 2 anos sem fazer isso, eu fiquei 2 anos indo sozinha, e 2 anos ali na luta pedindo ao Senhor que meu esposo voltasse para a casa dele. E hoje meu esposo está muito diferente, eu também estou diferente, Deus tem trabalhado na nossa vida, nós temos nos envolvido na obra do Senhor, né? E hoje foi até uma surpresa, né? Quando o pastor Túlio, né, e a pastora falou que ia passar a ser o responsável da intercessão, porque é algo que Deus fala conosco lá atrás, eles não sabem, né? Mas
Há 6 anos atrás nós fizemos um curso de intercessão com o Ministério da Lagoinha, e dentro daquele ministério nós fomos os 2 chamados para ser intercessores. E ali naquela igreja nós recebemos um pedacinho de vaso. E aquele ministério falou para a gente assim, olha, todo mundo que fez o curso recebeu um pedaço do vaso. Mas eles falaram assim, vocês estão recebendo esse pedacinho de vaso, mas não significa que todo mundo que está sentado aqui é chamado para ser intercessor. E aquele que for chamado vai ser quebrado que nem esse vaso. Gente, passou um mês que a gente tinha feito o curso, o meu esposo foi atropelado. E ali foi 1 ano de luta. Depois eu entrei num processo com a luta com a minha filha do meio, que não foi fácil. E a gente tem passado muita luta de lá para cá. Mas, e agora vinha no caminho falando isso para ele. Você lembra do curso? Você lembra do pedacinho do vaso que a gente recebeu? Pois agora Deus está começando a responder aquilo que ele falou lá atrás. E é que ele estava em dúvida se ele tinha que aceitar. Eu fiz ele lembrar do que a gente fizemos lá atrás, e do pedacinho do vaso, e da carta que a gente recebeu do Ministério da Lagoinha, um ano depois, nos comprovando que a gente era intercessores. Eu tenho essa carta guardada até hoje, tenho um diploma de intercessão guardado. E pastor Júlio não sabe, conheço ele há pouco tempo, a esposa dele também, e eles não sabiam de nada disso, mas o meu Deus sabia. E eu tive que não posso dizer não para algo que Deus já tinha falado comigo há muito tempo. E que você nesta noite possa fazer a vontade do Senhor sobre a sua vida. Em nome de Jesus.